8 em Patos de Minas. Hoje é dia 7 de novembro de 2019, é quinta-feira. Começa mais um debate 98. Hoje recebendo o Leonardo Branquinho, o Gabriel Leão, eles que são do curso de jornalismo e lançam um manual para campanhas eleitorais, né? Nós vamos discutir esse assunto, é o projeto Checkmate. E os nossos debatedores já estão aqui, o Flávio Souza e também o José Afonso, né? Ô Flávio, tudo bem? Tranquilo aí? Bom dia J. Ramalho, bom dia Afonso, equipe da Rádio Clube 98, os nossos convidados de hoje, inclusive. Aliás, tem o prazer da sua idade, da minha aí, idade, né? galera, falar sua gente língua. boa pra caramba, viu? Foram meus colegas lá no Unipam, o pessoal tem muito talento a mostrar aí, com certeza. Gente da sua idade, você. Não, mas calma, aqui é tranquilidade total, sejam todos muito bem-vindos, a gente vai falar muita coisa bacana, principalmente esse assunto que envolve redes sociais, o uso da política. Acho que eles acertaram bastante ao abordar esse tema aí no trabalho de conclusão de curso. Sejam todos bem-vindos, bom dia. Bom dia, Zé Afonso, tudo bem? Muito bom dia, mais uma vez para os colegas, muito bom dia para o Flávio Souza que está chegando agora. Para você, amigo ouvinte do Debate 98, é um prazer estar de novo com você para tratar de assunto que é de interesse público. Os nossos cumprimentos aos nossos convidados especiais de hoje, estão representando uma turma muito boa, né? Porque o Leonardo Branquinho e o Gabriel Leão estão representando a Larissa Caroline, o Manuel Gonçalves, a Ingrid Lohane e a Mariene Daniele, que são os alunos do 8º período do curso de jornalismo do Unipam. Tô achando que nós vamos deixar aqui pro Matheus passar pra cá e deixar só os jovens aqui, o que você acha? Para que eles possam debater, só agora os jovens. Nós diminuímos um pouco a média de idade aqui, porque tava punk. Nós vamos ter uma aula com eles. É um equilíbrio, claro. Dá um equilíbrio aqui. Bom, será que a gente pergunta alguma coisa para eles sobre Fenamil também? Eu acho que sim. Favor, né? Não. Afinal, o jovem tem um papel preponderante na realização. Vamos lá, Leonardo, bom dia, tudo bem? Muito bom dia para você, Jota, bom dia também pro ouvinte da Clube. Bom dia, Gabriel, beleza? Tranquilo? Tudo bem, tudo bem? Esse aqui já dá para tratar direto aqui. Locutor. Já tá trabalhando em rádio já ou não? Já fala em estéreo, já, né? Só você? Só você eu. Tá. Beleza. Então vamos lá, vamos começar, Flávio. Vamos deixar com o Flávio, né, Zé Afonso? Ou você quer começar essa parada aqui? Pode escolher aí. Bom, de jovem para jovem, depois você entra no equilíbrio. Depois nós aí. Entramos aqui. Muito bem, vamos lá, Flávio. Tudo bem, a pergunta vai ser bem simples e bem direta, não vai ter dificuldade nenhuma para eles. De 2018 para cá, nós sabemos que algumas mudanças serão promovidas na legislação eleitoral no que diz respeito ao uso das redes sociais. Vamos fazer uma pequena comparação aqui do que foi permitido em 2018 e o que será permitido em 2020. Mudou muita coisa, a gente tem muita diferença, inclusive o TSE já divulgou um manual novo com essas regras. O que o manual de vocês agrega a essas regras que a Justiça Eleitoral já traz? Não, mudou, quer dizer, a gente precisa entender primeiro que mudou a campanha tradicional, rádio, né? TV, rua, a legislação eleitoral foi modificada de forma drástica, né? Já para essa campanha de 2018, tanto é que os candidatos tiveram menos tempo, a campanha foi mais curta, isso evidentemente também fez com que a campanha ficasse mais enxuta, mais barata e possibilitou para aqueles candidatos que tinham um orçamento menor, dos partidos menores, os chamados microcandidatos, se tornassem mais competitivos, né? A gente viu que um candidato que tinha um tempo muito pequeno de TV, que tinha, um investimento de campanha, um orçamento muito pequeno, conseguiu chegar ao segundo turno tendo 46% dos votos no primeiro turno. Eu sempre brinco que o Bolsonaro, se ele fosse o Enéas, né? A gente fazendo uma alusão aqui ao Enéas. Teria sido eleito o Enéas. Não, se ele fosse o Enéas, o Enéas seria eleito se ele estivesse na campanha. Talvez, mas tô dizendo assim, se ele fosse o Enéas, ele não conseguiria fazer aquele bordão, né? Meu nome é Enéas, ele ia falar no máximo meu nome, não ia dar tempo de ele falar o Bolsonaro. É grande. Porque ele só tinha 8 segundos. Talvez bolso só, né? Ele só tinha 8 segundos de tempo de TV, né? Quer dizer, e conseguiu chegar ao segundo turno. Então, quer dizer, a mudança na campanha tradicional aconteceu, né? O Congresso enxugou a campanha, tornou ela mais curta, mais barata, né? Isso favoreceu os candidatos menores e claro, agora, no que tange a campanha nas mídias sociais, na internet, a campanha digital, ainda não nós é uma novidade, é uma novidade, quer dizer, a gente não está sabendo nem como lidar com tudo isso, né? Nós temos aqui no Brasil ainda bem, né? Eu acho que é muito proveitoso o Marco Civil da internet, que regula muita coisa nesse sentido, né? E é claro, passada o furacão de 2018, né? Fake news, pós-verdade, toda a confusão que houve na eleição, nós estamos vendo agora que o Congresso já está tentando fazer alguma coisa no sentido de combater
isso, né? A gente viu que começou essa semana a CPMI das fake news, né? Aquilo lá foi uma piada, né? Na verdade, né? Você ficou sabendo o que aconteceu lá. Aquilo é uma brincadeira. Não, mas eu acho que ficaram brincando, gozando um da cara do outro. Pois é. O problema é que lá você tem uma meia dúzia. Aliás, de foi uma babaca. fake news lá. Eu acho que o tema é importante. Acho que a questão do combate às fake news, tudo que aconteceu em 18 é extremamente importante, é um tema muito relevante. Agora, o problema é de fato, eu concordo, é como tem se tratado o assunto no Congresso, porque virou uma coisa patética, né? Os camaradas que estavam debatendo lá, se fosse investigar todos eles, a maioria saíam algemados. Essa que é a verdade. Você ficar discutindo fake news. Ontem teve um rapaz lá, ontem teve um rapaz de uma página na internet que foi o convocado para a CPMI. Ontem ele chegou lá e disse que na verdade, eu tinha ajudado em 2018 a evitar a Revolução Soviética. Nós estamos no século XXI, né? Houve uma falha aqui da minha parte no início, pra gente deixar pro ouvinte, né? Pra nós aqui tudo bem, mas o ouvinte, pra que ele possa entender, os nossos convidados, é que hoje, 2 da tarde no plenário da Câmara, esse grupo aí, né, que é do 8º período de jornalismo, vão lançar o projeto Checkmate, esse manual para orientar os candidatos em suas campanhas eleitorais online de forma honesta e interativa. Então, só pra gente colocar por ouvinte que Deus ajuda que eles aprendam alguma coisa, né? Porque ultimamente tá difícil. Agora, então, eu já posso entrar? Vamos. Eu quero que o Gabriel e o Leonardo, o Gabriel pode falar agora porque ele ainda não falou ainda. Se nesse sentido, então, que o Leonardo colocou aí, que foi muito bem explicativo, se vocês fizerem então uma síntese, o que vocês buscaram concentrar nesse manual para que seja realmente prático, para ser entendido por quem vai ter acesso a ele? Bom, bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que a forma como nós trabalhamos Você ia falar, Paulo? Bom, não, a gente, como a gente trabalhou os conteúdos, evidentemente a gente fez uma síntese das últimas campanhas, né? A gente analisou desde a campanha do Collor até também as campanhas do PSDB, né? As 2 campanhas do Fernando Henrique Cardoso, passando pelas grandes campanhas do Partido dos Trabalhadores, né? 2 com o Lula, 2 com a Dilma, e com enfoque sempre na campanha de 2018, que pra gente foi a principal pelo fato de que foi a campanha onde as mídias sociais, a internet, de fato, teve um impacto, foi relevante, foi decisiva na percepção do eleitor, né? Quer dizer, se a gente for analisar aqui, o impacto das mídias sociais foi muito maior do que da TV e do rádio, né? Quer dizer, isso outrora é praticamente impensável, né? A gente sempre analisou dentro do modelo de campanha tradicional da Nova República, o tempo de TV era praticamente tudo. O candidato que tinha o maior tempo de TV, evidentemente ele saía como o grande favorito. Tanto é que antes das eleições, os candidatos faziam todo aquele jogo político, era toda aquela coisa para tentar formar a maior coalizão, tentar aglutinar as forças do Centrão para conseguir ter um tempo maior de TV, porque isso rendia mais capital político, mais aceitação por parte do eleitor. Mas, Leonardo, você não acha que também essa explosão das redes sociais, esse uso da internet agora, também de certa forma tem trabalhado, no caso de muitos eleitores, eles têm sido prejudicados no sentido de que são influenciados muitas vezes negativamente por um candidato que fala bem, que usa aquilo muito bem, né? Que tem impacto na utilização e que depois se decepcionam, depois chegam à conclusão de que aquilo, na verdade, era muito falso. Era fake news, por exemplo. A gente precisa entender que isso sempre aconteceu, né? Mesmo quando a campanha era feita no rádio, na TV, aí eu acho que é mais ainda. Não é uma novidade da rede social. Mas o volume né? aumentou agora. Aumentou, porque as redes sociais, evidentemente, elas têm essa capacidade de ampliar, né? Dinamizar quer dizer, os conteúdos, né? Então, eu acho que primeiro, a impressão que a gente tinha na TV, porque a gente sabe, as campanhas de TV, a campanha política é sempre aquela coisa muito plástica, muito forçada mesmo, né? O candidato não é tão espontâneo, né? Você tenta vender um produto, é um mundo fantástico, né? E nas mídias sociais, da mesma forma, eu acho que na verdade, as campanhas eleitorais são produzidas. São produzidas. Aliás, a gente está falando aqui de marketing político. Ainda continua. Elas eram super produzidas quando tinha muito dinheiro. Agora a coisa mudou de figura porque a internet, o cara não precisa produzir nada. Eu acho que a gente precisa entender. Ele vai lá e joga lá na internet e pronto. Eu acho que a gente precisa entender. Mesmo assim, tem que
trabalhar isso. Né? Eu acho que a gente tem que entender os partidos políticos como empresas que oferecem produtos para um mercado que é a sociedade. O produto é o político. A sociedade compra esse produto dos partidos. Então, quer dizer, os partidos estão atendendo uma demanda e, evidentemente, eles precisam trabalhar com o marketing, precisam trabalhar com a imagem desses candidatos para fazer com que o eleitor tenha uma preferência maior, né? Leonardo, a gente sabe que o político, e vocês estão tratando de um manual para políticos, né? De acordo com a proposta que foi apresentada aqui, ele nem sempre ele é tensionado direcionado a seguir aquilo que está na cartilha. A gente também entende que o eleitor na outra ponta é movido por sentimento. Nós já estamos cansados de saber que eleitor nenhum no Brasil, em nenhum lugar do mundo, vota por proposta, vai votar para o sentimento. É o mito da consciência política. Nesse sentido, eu quero saber de vocês o seguinte: o que vai levar o político de fato a seguir o manual que vocês estão propondo? Porque na hora que começar o pega para capar mesmo e fake news atrás de fake news, e a gente viu aí nas últimas eleições, ninguém foi punido por absolutamente nada e provavelmente não vai ser nas próximas eleições. Como é que a gente vai linkar o conteúdo que vocês produziram e falar pro cara assim: ô cabeção, você tem que seguir isso aqui, porque senão vai dificultar a sua vida, para não cair nesse jogo das informações difusas, da discussão infundada? Não, eu acho que é uma tendência de que os políticos, os partidos daqui para frente busquem por, enfim, materiais que consigam dar um suporte para eles nesse mundo digital, né? Então, quanto a isso, eu acho que a classe política ela tá aberta, né? Mas vai chegar um momento em que eles vão pegar e falar: olha, nós vamos ter que jogar rasteiro igual todo mundo tá jogando. Sim, claro. Evidentemente, vamos combinar que também há um pouco de, vamos dizer assim, não queria usar essa palavra enganação, mas um pouco de persona existe na política, né? Desde sempre. Você citou a questão das fake news. Quer dizer, o fenômeno das fake news hoje ele é muito percebido porque, como eu dizia anteriormente, as redes sociais têm essa capacidade de ampliar tudo, né? De tornar tudo, dar uma dimensão muito maior para as coisas. Agora, tentativas de desqualificação, de enganação, de mentira, sempre existiram na política, né? Nós aqui podemos, isso acabe também, né? Nós aqui podemos nos lembrar aqui. Exagero, né? A gente pode lembrar aqui de campanhas onde você tinha os folhetinhos que eram jogados na rua que diziam que o candidato tal era amante de não sei quem. Mas não mudou nada. Não mudou nada. Agora acontece que uma coisa na internet. Um fenômeno que era analógico saiu digital. Só saiu de um ponto para outro. É injustiça até cobrar que as redes sociais sejam. Pois a gente tem essa lisura toda, sendo que o resto nunca teve. Né? Aliás, mudou só o esquema, porque antigamente esses folhetos, quem tinha poder financeiro tinha o folheto. Quem não tinha, e ele conseguia pagar cabos eleitorais e pessoas para distribuir nos seus bairros e distritos. Quem não tinha, perdia a eleição. Funcionava dessa maneira. Agora não. O cara pegou o folheto e jogou o folheto na internet. É a mesma coisa. É a mesma coisa, por exemplo, do dinheiro das campanhas eleitorais. Que, os deputados e senadores assinaram lá endossando o rolo. Que, aliás, quando eles proibiram a doação de empresas para campanhas, sofisticamos o Caixa 2. Exatamente. Muito mais sofisticada. Você falou agora no início da entrevista aqui que as campanhas foram mais enxutas em 2018. Me desculpem, mas eu acho que o que a gente sabe foi enxuto. O que a gente... Pra mim não foi. Não foi. Gastaram muito mais do que falou. Gastaram muito mais do que se falou. Gastaram mais na internet. Muito mais. Daqui a pouco você responde, eu tenho que fazer o intervalo. Ô, Matheus Alves, diga lá, tem gente se manifestando aí? Sim, Daiane, com relação aos deputados mineiros André Janones e Cleitinho Azevedo, utilizam das redes sociais para se posicionarem e clamar o apoio popular. Da forma como trabalham, estão corretos? Ser populista é melhor que ser honesto nas redes sociais? André Janone e Cleitinho. E aí, quem é que quer falar sobre isso? Quem quer falar sobre isso? Daqui a pouco você fala que eu tenho que fazer um intervalo. O Zé Afonso está querendo falar. 8h22. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube 98. Um dia, você começa a enxergar tudo diferente e descobre que não basta existir. É preciso também pertencer. Faça parte de um mundo de oportunidades, construído detalhe por detalhe, pensando em você. Vestibular 2020 Unipam. Inscrições abertas em vestibular.unipam.edu.br. Prova, dia 17 de novembro. Unipam
completa você. Você completa o Unipan. No HNSF, nunca paramos de inovar. Para levar até você o melhor atendimento em saúde. Com a nova estrutura, mais dinâmica e moderna, estamos preparados para atender ainda mais pacientes, com a competência e atitude acolhedora que são a nossa marca. E os investimentos continuam. Novos equipamentos de diagnóstico por imagem acabam de chegar. Tudo para proporcionar a você um atendimento de primeira qualidade sempre. HNSF. Apaixonados pela vida. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Pois é. Olha, eu quero lembrar o seguinte. O curso de letras do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, promoverá a primeira edição do Prêmio Literário, que tem como objetivo valorizar a produção literária dos estudantes do último ano do ensino médio das escolas públicas e particulares de Patos de Minas e região. Os estudantes deverão produzir um texto literário na categoria conto. Cada concorrente poderá participar com apenas um trabalho, sem coautoria. O tema é livre. Os critérios de avaliação são originalidade do tema, progressão da narrativa e adequação da linguagem. E as inscrições são gratuitas. Participe você também entrando no site do Unipan, unipan.edu.br. Você tem um link e lá você tem todas as informações desse prêmio literário. Agora é hora de lembrar que as inscrições para o vestibular estão chegando ao fim, hein? Vestibular 2020 está vindo aí, as inscrições estão terminando. As inscrições pela internet. Se você ainda não se inscreveu, ainda está em tempo, faça isso já. E garanta a sua participação no vestibular 2020 do Unipan. Lembro também que do dia 11 ao dia 14 de novembro, as inscrições só poderão ser feitas na Secretaria do Unipan das 9 às 21 horas. Portanto, lembre-se de que não é fácil para uma instituição particular incrustada no interior de Minas Gerais receber nota máxima na avaliação do MEC, conforme avaliou o nosso querido pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão, Henrique Carivaldo de Miranda Neto, que é também coordenador do vestibular. Portanto, faça a sua inscrição, seja aluno de uma escola reconhecida não só pelo MEC, mas reconhecida por todos que já passaram por lá, por todos que conhecem o seu trabalho. Unipan, educação que transforma. Destaques do Clube Notícia. Você confere agora os destaques do Clube Notícia. Presidente Olegário, o PM localiza dupla que assaltou o posto de combustível. População repercute mudança na data da Fenamilho 2020. Servidores da Prefeitura recebem na próxima terça-feira, dia 12. Quadras são recuperadas no Parque Municipal do Mocambo. Primeira mostra do Conservatório Municipal acontece durante este mês. Últimos dias para se inscrever no vestibular do Unipan. Debutante fica sem festa por falta de energia e CEMIG terá de pagar indenização. Essas e outras você confere no Clube Notícia. Daqui a pouquinho eu volto com os destaques do Radar. Agora sim, são 8 horas mais 26 minutos. Flávio Zé Afonso, a pergunta que o Matheus fez ali no bloco anterior. É contundente. André Janone e Cleitinho, você que quer falar do... Porque teve uma pergunta ali do eleitor que procede, na verdade, porque tem que ter essa preocupação mesmo. Afinal de contas, o candidato, ele tem que vencer pela forma com que ele se apresenta nas redes sociais e daí, não sendo honesto, ou ele tem que se apresentar de uma forma despojada, realmente mostrando ali as suas qualidades e as suas possibilidades, inclusive pelo seu retrospecto, de ser um excelente representante político. O que você pode falar sobre isso, Leonardo? Eu acho que as mídias sociais, elas são uma plataforma, né? O candidato vai expor o seu conteúdo ali, é claro. Eu acho que até a ouvinte usava o termo populismo. Eu acho que populismo pode ser entendido desse sentido aí, como uma tentativa ali, um diálogo não mediado entre político e eleitor. Nesse
sentido eu acho até interessante, né? Acho que os políticos usam as mídias sociais hoje, Twitter, Instagram, Facebook, para estabelecer uma interlocução constante e frequente, né? Uma dinâmica de mobilização das suas bases, né? Dos seus eleitores. Isso não é apenas os 2 deputados que fazem, né? O presidente da República faz o tempo todo, o presidente dos Estados Unidos faz o tempo todo. Então, quer dizer, eu acho que nesse sentido aí as mídias sociais podem ser proveitosas, é claro. A gente pode descambar numa dinâmica muito populista mesmo, porque essa ideia de uma comunicação não mediada por nenhuma instância, uma comunicação direta com a população, com as massas, me parece de fato um discurso populista mesmo. Pode ser até um discurso de ruptura que é anti-institucional, mas acho que no sentido do político usar as mídias sociais para expor os seus conteúdos, acho que faz um sentido, acho que pode ser proveitoso, acho que é até mais viável utilizar essas plataformas do que de repente tentar com outras plataformas onde consegue alcançar muito menos eleitores. Então, nesse sentido, acho que as mídias sociais são muito proveitosas. Agora tem uns que exageram, a gente comentava em off aqui, o Flávio até citou isso, essa questão do Janone, por exemplo, que explodiu, que usou isso e realmente foi muito beneficiado, aproveitou os movimentos, etc e tal, com muito impacto, né? E de repente hoje ele está mudando o discurso, né, Flávio? Ele já não está com... E o buraco é mais embaixo. Na verdade, foi amansado mais embaixo. Mas ele está fazendo isso em função do quê? De que os próprios eleitores, aqueles que votaram nele, estão sentindo que realmente ele foi muito além das suas possibilidades. Então, acho que o papel do eleitor, quer dizer, o cuidado do eleitor deve ser muito grande, principalmente agora, nessas próximas. Eu acho interessante, porque uma das características da democracia é amansar o político, ou seja, ela tem esse poder de civilizar, né? A gente, às vezes, pega um político que tem um discurso mais duro, mais agressivo, mais radical, mas dentro do espaço democrático, a democracia, ela tende a moderar todo mundo, né? As instituições tendem a segurar um pouco, como dizem, né? A democracia é o regime em que nem tudo pode. Que nem tudo pode. Né? A gente tem uma impressão no Brasil de que a democracia é uma coisa banal, pode fazer tudo. Né? Não, tem partidos aí que acham que pode fazer tudo, roubar e etc e tal, não acontece só porque nada. Aí são duas esferas, né, Jota? Você tem a esfera daquele que acha que o bem público é dele, ele faz o que bem entender, você tem aquele que acha que pode chegar para qualquer pessoa só porque ele detém a figura de político e fazer o que quer, aí não. Eu quero fazer uma pergunta. Existem mecanismos para isso. Uma pergunta para o Gabriel. Sobre eleição. Você se baseou na internet para votar na última eleição ou não? Com certeza. Acho que a grande maioria não só nas redes sociais, tanto assim de computadores e tal, mas de celulares em si, é muito instantâneo, então acaba que... Você acha que teve influência? Com certeza. Mas de outros através das redes sociais para você votar, ou foi a campanha em si do candidato ou a informação que você obteve através da internet? Na verdade, a informação sempre chega, então independente do candidato, você sempre vai saber o que está acontecendo com todos. Para você foi o meio mais fácil de chegar ao candidato, né? Sim, com certeza. As propostas. Mas aí você procurou filtrar, né? O que era fake news ou não, né? Porque... não, com certeza. Até estudando jornalismo a gente meio que aprende a duvidar mais, a achar outras fontes, assim, para realmente se basear e não sair pisando em ovos. Você se arrependeu do candidato que você votou, não? Do 2018, ou você acha que você votou certo? Não precisa falar nome, não. Não, eu acho que eu votei certo, sim. Eu não me arrependo, não. A mesma pergunta vai para você também, Leonardo. Você também se baseou na internet? Com certeza. Eu consumo muito conteúdo e basicamente nas plataformas digitais, né? Quer dizer, hoje a gente não tem tanto acesso assim a material físico, a gente, por exemplo, né? não tem aqui em Patos de Minas um acesso à Folha de São Paulo. Não tem, infelizmente, né? Quer dizer, no caso de livro, eu não consigo ler livro digital, né? Só o analógico. Somos preciso dois, ter um contato com a página, com o papel, mas no caso de conteúdo, de notícias, é basicamente tudo digital. Você acha que a televisão, os programas eleitorais, perdeu o valor, perdeu o poder, perdeu a força? Qual que é a sua opinião? Eu acho que vai continuar como um formato. Acho que as campanhas posteriores que vão vir daqui para frente, evidentemente, o programa de TV vai continuar, vai ter um certo impacto no eleitor. Agora, é evidente que muito menor do que em outros tempos, né? Se a gente pegar essa última eleição de 2018, que acho que é a eleição que tem que servir de referência para isso, a gente for analisar ali, o candidato do PSDB que tinha a maior coligação, a maior coalizão, o maior tempo de TV, 6 minutos, teve 4,7% dos votos, né? Então uma votação pífia, enquanto que o outro candidato que a gente já vinha falando aqui, que tinha 8 segundos, teve
46%. Então, quer dizer, mas você acha que nós devemos nos basear nisso aí, não? Eu acho que sim. Talvez seja o desgaste. Mas pode ser o desgaste do partido. Não, também, mas eu nesse caso aí. Por isso é que eu queria voltar. Eu estou fazendo esse questionamento que eu quero ir. Que são 4 pontos importantes. É um manual que vocês vão lançar. Sim. Você acha que o manual vai fazer esses políticos mudar de ideia na estratégia? Vai mudar alguma coisa? Você vai responder daqui a pouco. Ô, Matheus, o que tem aí? Muito bem, olha, vocês começaram a falar de Folha de São Paulo e ela tá tão no descrédito das pessoas que alguns ouvintes começaram a reclamar, tá? Começaram a reclamar. Folha de São Paulo, não. Lourdes, bom dia. A internet é válida e a influência foi grande, tanto que elegeu um comunista camuflado. O Bruno. Bom dia, aqui é o Bruno. A respeito desse negócio aí de mídia social e tudo, pelo menos o André Janones, mas o Cleitinho estão fazendo alguma coisa, estão mostrando o podre do estado de Minas Gerais de um modo geral. E o nosso deputado estadual aqui em Patos, aqui que você não vê ele dar uma entrevista no rádio, você não vê ele na rua, você não vê ele num programa de televisão. Na época da política, nem propaganda ele não faz, só aparece a fotinha dele lá pedindo voto, porque ele já sabe que é voto vencido, ele já sabe que vai ganhar, porque o povo é bobo, fica enganado. Nas redes sociais, o doutor Eli foi visto em uma polêmica com o Cleitinho. Ele estava cobrando que o Cleitinho se vestisse melhor. A Vanucci, bom dia. O Cleitinho respondeu, não? Respondeu e a coisa foi feia. A Vanucci, bom dia. Sou a Vanucci, bairro Nossa Senhora de Fátima. Quanto aos políticos de nosso Brasil, estão olhando só o lado deles. Infelizmente, não temos muito o que esperar deles. Entra ano, sai ano, continua a mesma coisa. Só sabem iludir. Acho que nas próximas eleições não deveríamos eleger ninguém. Fazer igual eles, ficar com amnésia. Bom dia a todos e bom trabalho. A Vanucci, opinião dela. Nilda Leles, amo época de política. Acho que os candidatos que são honestos, eles não precisam fazer promessas. Este ano que vem vai ser difícil as eleições. O povo cansou das promessas destes que estão eleitos. Muito bem, e chegou aqui, ó, a última, acabou de chegar aqui, a Aparecida. Acho toda a informação é válida, cabe o eleitor analisar bem, só não é legal, ao invés do candidato falar sobre ele, usar as redes sociais para falar defeito dos outros. E a Beth acabou de encaminhar um áudio aqui pra gente, agora que eu rodo aqui. Bom dia, Matheus, Edivar, J. Ramalho e Zé Afonso, aqui é a Beth. Sobre as redes sociais, né, ajudar ou não a internet, o ser humano hoje, se saber usar com consciência, eu acho que é muito bom, né? Muito obrigado, fico com Deus. E estamos ao vivo pela página do Facebook da Rádio Clube 98, facebook.com/Rádio Clube 98.3. A Regina parabenizando o programa, a Ladinha Veloso, parabéns pelo programa também, e os ouvintes estão gostando do tema. Bom, a Beth sempre coerente, né, Ramalho? E a que falou anteriormente a ela também, as duas, né, últimas que se pronunciaram aí, foram muito bem, quer dizer, muito coerentes. É isso aí. É o retrato que a gente precisa pintar para essas próximas eleições. Eu fiz uma pergunta aqui no intervalo, Leonardo e Gabriel. Como que o checkmate, esse novo projeto aí vai ajudar? Vai mudar a cabeça? Você acha que pode até mudar o tipo do candidato? A maneira, talvez o partido pense mais na hora de ele fala, não, esse candidato aqui não dá certo para me usar ele na internet, ele não pode ser o candidato, vou ter que colocar um candidato mais direcionado, talvez. Tem alguma coisa a ver, não? Não, eu acho que todo candidato é elegível, né? Você pode trabalhar a imagem de qualquer candidato. Todo candidato pode ser competitivo. Acho que o que o manual pode fazer e vai fazer nesse sentido é passar estratégias para que esses candidatos saibam se comportar dentro das mídias sociais. Só dando um exemplo aqui, hoje eu acho que o grande equívoco de boa parte dos políticos, dos candidatos que tentam fazer uma campanha na internet, é achar que basta publicar conteúdos ao léu, jogar conteúdos na rede, pronto. Não, eu acho que não é por aí, né? No manual a gente ensina que é preciso traçar uma estratégia que tem como primeiro objetivo criar uma base orgânica de apoiadores, né? Porque daí em diante esses apoiadores vão funcionar como um comitê de campanha e eles mesmos vão se encarregar de replicar, de compartilhar o conteúdo, o programa de governo, a agenda daquele candidato com outras pessoas, né? Então, eu acho que nesse sentido aí, todos os candidatos, qualquer candidato, ele pode ser trabalhado, né? Pode ser competitivo, basta utilizar as ferramentas certas. Não acho que existe um candidato que não pode ser competitivo, um candidato que tem que ser excluído de uma disputa partidária, né? Eu acho que precisa usar as ferramentas corretas. Tá certo, o Flávio vai falar aqui, mas eu só quero acrescentar o seguinte, que
o eleitor, de um modo geral, ele tem que fixar bem no que o candidato promete, e principalmente a questão ética, né? E acredito que no manual de vocês essa palavra deve estar forte lá, porque afinal de contas, ficar falando mal dos outros não é que vai mostrar suas qualidades, né? E outra coisa, o eleitor ele tem a obrigação de, depois de votar, depois de passar das eleições, de acompanhar o trabalho do seu candidato. Então, se ele foi bem ou mal, se ele está fazendo um bem ou mal à sociedade, todo mundo está sabendo, né? Então, para que ficar ouvindo ali os defeitos? Ele já conhece. Então, tem que se fixar exatamente naquilo que pode ser balizador para ele ter uma garantia, uma segurança de que esse candidato realmente tem competência para fazer alguma coisa e, sobretudo, ética, não é, Léo? Eu acho que, claro, acho que a democracia ela tem essa característica, né? A gente observa, analisa, é claro que vou concordar um pouco aqui com o que o Flávio falou mais cedo, de que a democracia não tem tanto essa racionalidade. A decisão do voto não é uma coisa racional, né? Às vezes o Tocqueville, partir para um lado mais intelectual aqui, lembrar de um filósofo do século XIX, o Alexis de Tocqueville, que ele dizia o seguinte: um dos problemas da democracia é que as pessoas escolhem não o candidato que é melhor, mais capaz, mas o que mais se parece com ela. Quer dizer, tem esse efeito de fazer um espelho, né? Agora, evidentemente que o processo democrático hoje, eu acho que as pessoas estão muito mais atentas, elas estão muito mais preocupadas em observar os candidatos, né? Acho que a política está permeando muito mais o imaginário das pessoas aqui no Brasil do que em outros tempos, né? A gente viveu durante algum tempo um quadro de apatia política. Hoje há uma preocupação, tanto é que conceitos como esquerda, direita passaram a fazer parte do imaginário popular. Eram termos que outrora a maioria desconhecia. Eles foram meio que se mistificando, né? Já não se sabe mais o que é direita, o que é esquerda. Isso faz parte, né? A gente Você é afiliado a algum partido, não? Não, já fui. Você vai ser candidato nas eleições do ano que vem? A política partidária me interessa mais no campo do marketing político, da ciência política, da militância nem tanto. Você já trabalha... Esse rapaz é um liberal, na parte do campo do marketing, já não? Você já vem trabalhando? Democrata, vou lembrar. Você já vem trabalhando já no marketing digital, não? Você fez campanha para alguém nas últimas eleições? Não fiz. Nas últimas eleições até fui convidado, mas eu preferi ficar mais neutro mesmo, só observar. E está preparado para fazer o ano que vem? Tô preparado, agora sim, né? Enfim... Os dois, então, pelo que eu tô vendo, ou o grupo todo? O grupo todo. Acho que a gente se preparou ao longo de 2 semestres, né? O primeiro semestre foi muito intenso na produção da monografia, muito estudo, e o segundo semestre mais voltado para a prática, para a produção do manual. Acho que nós adentramos esse mundo da política. Acho que a maioria do grupo adentrou para ficar. Acho que a partir do ano que vem... O manual passou a ser uma referência, inclusive, para vocês, né? Sim, vai ser uma briga boa lá, porque deve ter gente de todo lado, né? Esquerda, direita, lá nesse grupo. Meu amigo social, eu tô falando, eu juro que deve existir em Patos de Minas pelo menos uns 4 liberais. Estou entre eles. Se os outros 3 existirem, eles apareçam. Daqui a pouco nós voltamos. Depois a gente deixa uma pergunta para ele aqui, ô Leonardo. Deixa no ar aí, então. Vamos lá, para a gente entender um aspecto bastante interessante da política nas redes sociais, eu quero saber de vocês uma coisa: como é que nós vamos controlar o sentimento das pessoas nas eleições para que isso não seja um critério de voto? Estou falando de uma utopia, evidentemente. Qual é o caminho que nós podemos adotar para que as pessoas de fato olhem os projetos e não o sentimento de ou matar ou mandar prender ou simplesmente de pegar e fechar com todas as instituições? Você responde no próximo bloco. 8h41. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube 98. Finanças e investimentos com Fulgêncio Bom Tempo. Levar os filhos ao supermercado normalmente é motivo de dor de cabeça. Normalmente dão trabalho, pois querem de tudo, e ceder aos desejos das crianças pode estourar o seu orçamento. Normalmente é recomendado não levar as crianças ao supermercado, porém o supermercado é um ótimo lugar para ensinar a educação financeira aos pequenos. Enquanto ele não tem noção do valor do dinheiro, você pode ensinar o valor da escolha, deixando ele levar um número X de produtos para casa. Então, se a criança já escolheu uma bolacha extra e um chocolate, ao passar no caixa e ver aquela bala com o personagem do desenho animado, vai ter que escolher abrir mão de alguma coisa para poder levar a outra. Agora, quando a criança começa a ficar maior e entender o valor do dinheiro, dê a ela uma nota de R$10 e deixe-a escolher os produtos que pode levar com esse valor. Estimule-a também a guardar que seja R$1 no seu cofrinho.
A qualquer momento tem mais. Finanças e investimentos com o coach Fulgêncio Bom Tempo. Envie sua dúvida pelo Instagram, @Fulgêncio Bom Tempo. Acesse no YouTube Rádio Clube 98 de Patos de Minas e assista ao vivo, com som e imagem, a programação da Rádio Clube 98, 24 horas por dia. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades. Rádio Clube 98, a marca da informação. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h43. Ô, Matheus, passa a régua aí nas participações. Pois é, liberando aqui a participação mais interessante, o Wagner, né? Esse papo de ser imparcial é uma falácia. O jornalista deve ser parcial. No país, quem impera mais, a direita ou a esquerda? Boa pergunta. Difícil essa aí responder. Vamos pular essa? Vamos passar para os estudantes, pedir ajuda para os estudantes. Para os universitários. O que você acha? Eu não ouvi a pergunta como um todo, não, mas depois a gente tenta. O que você acha? Não, essa questão da parcialidade é um negócio muito complicado, né? Acho que há momentos que você, no caso do jornalista principalmente, você tem que ter um compromisso com quem você está informando, para quem você está comunicando. E nesse sentido você não pode ser parcial. É verdade. Eu entendo assim. O que estão ensinando lá? Não, eu acho, eu concordo integralmente com o Zé Afonso. Eu até ontem conversava com o professor Moacir Manuel, um grande amigo, e dizia para ele, a gente falava sobre isso e eu lembrava de uma frase do Milor Fernandes, grande sociólogo, que dizia o seguinte: jornalismo é oposição. O resto é lavação de secos e molhados. Você pergunta, tem isso? Tem. Então, quer dizer, eu acho que a imprensa cumpre um papel fundamental de ser crítica, né, atuante. Né? Eu não confio muito naquele jornalismo mais relaxado, mais chapa branca. Né? Eu acho que o jornalista tem que cumprir um papel crítico mesmo, independente de quem esteja no governo. Não ter medo do fato. Não ter medo do fato. Vamos lá para a sua pergunta, porque o nosso tempo já está estourado. Eu quero saber de você, o Leonardo, e do Gabriel também, como é que nós vamos controlar o sentimento para que ele não seja um balizador das próximas eleições, porque a gente até discutia aqui em off, né, para o ouvinte entender que existe ali 33% do eleitorado que é mais inclinado a um certo conservadorismo e 33% ali que é inclinado a uma posição mais progressista, mais de esquerda, vamos colocar assim. E o resto somos nós, que estamos aqui, essa massa que transita, às vezes vota na esquerda, às vezes vota na direita. Como é que a gente pode, inclusive, se aproveitar do material de vocês para controlar esse anseio que o político tem de bater sempre no sentimento? Eu acho que sua pergunta é um pouco utópica, né? Pra começar, com certeza, é muito utópica. Mas vamos lá, eu acho o seguinte, quer dizer, quando a gente analisa uma campanha eleitoral, não tem jeito, né? As campanhas no Brasil, principalmente, elas lembram um estádio de futebol, né? Parece que você tem torcidas, né? Uma divisão entre facções, isso fica muito claro. Então, quer dizer, evidentemente, os sentimentos transbordam, né? A narrativa, o discurso político, ele é mais voltado para emoção do que para racionalidade, né? Quem faz uma análise de um discurso, analisa um debate entre candidatos, vê que a grande parte do conteúdo que é exposto durante uma discussão não tem muito fundo racional, né? Tá muito mais voltado a provocar, apelar para uma certa emoção, até apelar para alguns preconceitos de certos grupos sociais, do que mesmo para transmitir um conteúdo racional. Agora, eu acho que mexe com a fragilidade. Exatamente. Agora, eu acho que num outro plano, eu acho que o eleitor tende a ser racional de certa maneira, em algumas questões. Por exemplo, a gente falava de esquerda e direita aqui. Eu já acho que a utopia tá aí também. Achar que o eleitor tem uma certa racionalidade. Mas eu vou te dizer por quê. Eu vou te dizer por quê. Porque o entendimento de esquerda e direita que existe, a percepção do eleitor é a seguinte: quem me representa? Isso está documentado em vários estudos. O Alberto Carlos Almeida, que é um importante cientista político brasileiro, tem um estudo muito interessante sobre isso, onde ele mostra que no mundo todo, isso não é uma exclusividade apenas do Brasil, as pessoas que são mais pobres, são mais frágeis, que dependem mais do Estado, dependem mais de políticas assistencialistas, de programas populares, tendem a preferir partidos mais à esquerda, de centro-esquerda, sociais-democratas, se identificam mais com a esquerda e votam mais à esquerda, porque o cidadão depende do Estado, ele precisa de uma política pública, precisa de um programa social, né? Precisa de um financiamento estudantil, essas coisas.
coisas. E já... mas aí há quem diga também que esse tipo de política ela gera uma dependência. Quer dizer, eu não vou entrar nesse campo aqui. Pode ser que seja de fato, eu acho que de fato tem isso é verdade, gera um certo curralzão, ainda mais quando você não tem mesmo, políticas de saída para esses programas, mas é um fato que o eleitor mais pobre, de baixa renda, principalmente nas regiões mais pobres do país, tem essa percepção e prefere um partido mais à esquerda. Aí vai mais pelo imediatismo. Sim, já o eleitor que vota num partido mais à direita, geralmente é um eleitor que tem um poder financeiro maior, ele se sente mais poderoso, ele está inserido dentro de uma classe média, tem um grau de escolarização maior e, portanto, ele se sente pertencente à iniciativa privada e entende que o Estado atrapalha ele nas suas relações econômicas e prefere, então, um partido que faz um discurso mais liberal, mais à direita. Então, essa é a racionalidade que existe no comportamento do eleitor. Cada um vota naquele que entende que lhe beneficia de alguma maneira. Agora, Leonardo, eu acho que é complicado. Eu acho que cada vez mais o eleitor vota no candidato do que no partido. No Brasil sempre foi assim, porque o presidencialismo, você pode analisar vários países do mundo, e principalmente no Brasil, onde existe uma cultura personalista que vem desde sempre, né? Mas especificamente da década de 30, porque nós tivemos o getulismo, né? Foi um regime extremamente personalista. O lulismo tem muito de personalismo, né? Esse populismo mais à esquerda, personalista, paternalista de alguma maneira. Então, quer dizer, no Brasil, o sistema presidencialista, ele é mais personalista mesmo. Se a gente pegar um sistema parlamentarista como na Inglaterra, na Alemanha, esses sistemas são mais... O eleitor prefere o partido. Eles oferecem mecanismos que dão ao eleitor ali aquela sensação de que a qualquer momento o status do governo ele pode mudar, tanto para um lado quanto para um outro. E nesses países parlamentaristas... Vamos deixar essa parte política para discutir no outro programa, porque senão nós vamos fugir aqui do nosso foco. Vamos lá, Matheus? Porque a conversa é boa mesmo, gente. Mas não dá tempo para isso, infelizmente. Tina perguntando qual a opinião dos universitários sobre as surras da Rede Globo no presidente Bolsonaro e os carinhos da Record. Cada um pensa de um jeito, se tá dando surro ou não. Faz parte. Cada um pensa de uma maneira. Eu vou citar um dado aqui. Essa aí, não. Essa eu respondo. Eu vou citar um dado aqui. Saiu ontem uma divulgação de audiência. O Jornal Nacional, quando divulgou aquelas informações referentes ao Bolsonaro e a Marielle Franco, bateu recorde de audiência. 38 milhões de brasileiros assistiram os jornais, superando a Record, o SBT e a própria novela das 9 da Globo. Então, acho que se é para xingar ou para falar bem, a Globo saiu ganhando. É verdade. E esse aí é que é o poder. Quando se dá uma manchete, aí todo mundo acredita que é real, né? Gente, obrigado pela participação aqui no programa. Hoje o lançamento, confirma aí, Gabriel, o horário. Que hora que vocês vão fazer o lançamento do checkmate? Hoje lá na Câmara, às 2h da tarde, a gente conta com a presença dos mais interessados aí na área, que a gente está propondo uma justificativa nova e a gente tem esperança que ela realmente vai conseguir mudar a cabeça de alguns. Beleza. E além da apresentação deles lá para os vereadores, para o público presente lá na galeria, haverá transmissão também, como sempre, né? Pelo Facebook, e aí todas as pessoas que não puderem ir estarão podendo também acompanhar. Perfeitamente. Aí, tá dado o recado, a gente agradece demais a rádio e... Obrigado pela participação. Bora atuar nessa área aí. Ô, Leonardo, obrigado pela sua participação aqui no programa. Bom dia. Jota, eu queria agradecer a você, o Zé Afonso, o Flávio também, e queria também agradecer aqui os nossos orientadores, né? No primeiro semestre a gente teve o professor Moacir, também a professora Larissa, agora nesse segundo, grande amigo também. Nesse segundo semestre a professora Regina, que tem sido uma pessoa muito atuante, muito importante nesse nosso projeto. E muito presente, né? Muito presente, sempre muito atenta, muito disposta, uma pessoa que tem nos prestado um grande serviço. E queria aproveitar aqui também convidar a comunidade patense para o lançamento do nosso manual, que acontece, como o Gabriel já falou, às 14 horas na Câmara Municipal de Patos. Bom dia, são 8h51 agora. Valeu. Obrigado. Parabéns, viu? Em alguns instantes, Radar. Confiram as manchetes. Você confere agora os destaques do Radar. Presidente Olegário, PM localiza dupla que assaltou posto de combustível. Quadras são recuperadas no Parque Municipal do Mocambo. Acontece nesta noite o primeiro encontro de direito do agronegócio de Patos de Minas e região. Servidores do Hospital Regional iniciam greve contra as organizações sociais e por reajuste no salário. Tiro de Guerra 04013 realiza neste sábado solenidade de